Emanuel, comentarista Léo Figueiredo, aqui nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola. E hoje começou para valer, Emanuel, a preparação do Atlético para mais um clássico brasileiro contra o Corinthians. Jogo sábado às 7 horas da noite na Arena Corinthians em São Paulo. Começou para valer porque ontem foi dia de folga e na segunda-feira os jogadores só fizeram aquele trabalho regenerativo, um trabalho mais leve, principalmente para os titulares. Agora o Sampaoli já começou a pensar no time e foi manchete da turma do bate-bola. Ele já está precisando remontar o meio-campo do Atlético, porque ele não vai ter Alan Franco, que é uma pré-lesão, não chega a ser uma lesão muscular. Como o Natan foi a campo hoje, ele pode ser novidade no fim de semana, ficou fora contra o Flamengo. Mas o Galo já tem outros desfalques, né? Eu falei aí 3 jogadores importantes no meio campo, mas já não tem o Júnior Alonso, Savarino, também que estão servindo seleções. E perdeu um jogador que vinha sendo reserva, o lateral Mariano. Mariano teve uma lesão no treino de segunda-feira, uma lesão na coxa direita, também a exemplo do Jair, vai ficar fora dos próximos jogos. Então, pensando aí o que pode fazer o Sampaoli, e logicamente ele está quebrando a cabeça lá. Tem o Alan, que é um jogador que vai ser certeza no time, né, como um primeiro volante, nesse duelo contra o Corinthians. Ele, se tiver o Natan, pode fazer um esquema com o Alan, Natan e o Zaratio, por exemplo. Zaratio que fez gol no jogo contra o Flamengo, vem ganhando moral aí com a camisa do Galo. Tem o Johan, mas o Johan está em baixa, né? O Johan, alguns jogos não aparece. Pode colocar um terceiro zagueiro de novo, já que o Igor Rabelo foi bem, 6h45. O Igor Rabelo com o Hever, eles devem formar a dupla de zaga. Mas pode colocar o Gabriel ou o Bueno, já que não tem um Alonso. Agora, a notícia boa para o Sampaoli é que o Vargas já se colocou à disposição. Foi apresentado hoje pela manhã, concedeu sua primeira entrevista, respondendo pergunta dos jornalistas, falou que chega para ser protagonista no Atlético e já se coloca assim pronto para estrear o Vargas neste fim de semana. E aí ele pode formar um trio de atacantes ali com o Sacha e com o Keno, por exemplo, já que o Galo não tem um Savarino. De qualquer forma, quando você perde, Léo Figueiredo, Franco, Jair, e está em dúvida em relação ao Natan, meio campo, espinha dorsal do Atlético, uma preocupação para o Sampaoli, Léo. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Por isso que dessas prováveis, né, situações e escalações que você citou, Cláudio, a que me parece mais próxima é com 3 zagueiros. Por mais que um deles não seja o Júnior Alonso, que é um baita desfalque, porque o Alonso é o melhor zagueiro do Atlético, mas o Gabriel poderia compor ele com o Hever e com o Rabelo. Ele teria, na teoria, né, que colocar um jogador a menos no meio campo, porque foi assim no jogo contra o Flamengo, ele não teve o Jair, colocou um terceiro zagueiro. Depende muito da situação do Natan, porque o Alan jogaria com o Natan e ele teria Guga e Arana praticamente jogando um 3-4-3. E o Vargas, seja para jogar como centroavante ou pelo lado do campo, ele foi contratado pelo Galo, ele vai jogar pelo Atlético. Então ele não foi contratado, olha, você vai jogar como centroavante, foi contratado para jogar no Atlético. E como ele se entende muito bem com o Sampaoli, que pode ter conversado com ele anteriormente, olha, eu estou precisando, quero te utilizar centralizado, mas nesse momento, sem o Savarino, é muito normal que ele possa fazer o lado do campo. Agora o Sacha também se movimenta muito, o Marrone também sai muito da área, então ali na frente acho que o Sampaoli não vai ter muito problema não, vai com qualidade para cima do Corinthians. A chave, a peça-chave aí é a situação do Natan, Rezende, essa é que vai determinar o meio campo do Galo. É isso aí, o Corinthians que não vai ter o Otero, né? O Otero tá também junto com o Savarino na seleção da Venezuela, e o Fábio Santos, outro jogador que deixou o Atlético pro Corinthians, no acordo da rescisão de contrato entre os clubes, tem lá a cláusula que ele não pode enfrentar o Atlético este ano. Então o Fábio Santos também será desfalque por conta desse acordo entre as equipes lá para o Corinthians. Passando ao assunto eleições no Atlético, o prazo foi definido para as inscrições das chapas, vai até o dia 26 agora do mês de novembro, e amanhã, às 3 horas da tarde, o presidente Sérgio Sete Câmara, ao lado do vice-presidente Lázaro Cândido, o presidente convocou uma entrevista
que será no auditório da sede de Lourdes às 3 horas da tarde. O assunto deve ser a desistência do Sete Câmara de concorrer à reeleição no Atlético. O seu vice, Lázaro Cândido da Cunha, já se expressou publicamente há alguns meses, que não será mais, não vai participar mais da vida política do Atlético, não vai ter nenhum cargo mais. E o Sete Câmara, a gente já vinha falando, tem questões pessoais e também ele só seria candidato se tivesse 100% do apoio do grupo político, aí com o Ricardo Guimarães, com a família Menin, também o Renato Salvador. O que não vem acontecendo, pelo que a gente já vem apurando, o grupo político já teria escolhido mesmo o Sérgio Coelho, que já foi vice-presidente de futebol do Atlético, diretor de futebol do Galo, para ser o presidente, e para ser o vice, o nome bem forte no momento é do José Murilo Procópio, advogado, já trabalhou por anos no departamento jurídico do clube e está próximo de ser escolhido aí pelo grupo que administra o Atlético hoje para ser na chapa junto com o Sérgio Coelho, o vice-presidente. E com a não permanência do Sete Câmara, se for mesmo confirmado amanhã, fica uma situação indefinida do diretor de futebol Alexandre Matos, que foi uma contratação do Sete Câmara. O Alexandre Matos, ele está no dia a dia do Atlético, mas há uma relação muito difícil com o Jorge Sampaoli. Sampaoli é um treinador que, no pacote, ele no dia a dia é muito centralizador na questão aí de pedir reforços, e aí bate de frente muitas vezes com o Alexandre Matos. Vamos ver o que vai acontecer aí nesse movimento no Atlético. E tem uma possibilidade bem real de termos uma outra chapa de oposição com o Fabiano Caseca, que foi noticiado hoje pela Itatiaia, inclusive ele já está curado da Covid-19. O Fabiano Caseca vai, tudo indica, inscrever uma chapa de oposição para disputar pela segunda vez. Ele foi o concorrente do Sete Câmara na última eleição no Atlético, está disputando agora a prefeitura e depois tem a intenção também de ser candidato de oposição no Atlético. Portanto, as peças se mexendo nesse tabuleiro aí. Eleições no dia 11 de dezembro e amanhã a Itatiaia vai acompanhar, Emanuel, essa entrevista importante do atual presidente Sérgio Sete Câmara. Faltando 10 minutos para as 7 horas, daqui a pouco as informações do futebol europeu e as últimas da turma do bate-bola. Lembrando que hoje tem futebol de primeira Copa do Brasil, o América em Porto Alegre contra o Internacional. As atividades